ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂੰ ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂੰ ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ। Olá, bons ventos e ao som espetacular de Armand Amar, junto com a Orquestra Filarmônica de Praga, tocando e cantando a música Nepal, que faz parte do belíssimo documentário Human, inicio este podcast especial. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o episódio número 39, o primeiro episódio da segunda temporada do podcast do projeto Reset Humano. E em tão pouco tempo, ganhando grande repercussão no Brasil e em 23 países que prestigiam o podcast do projeto. E até agora, em 6 meses, foram quase 6.000 audições. Né? Muito feliz por isso, de levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo para o ser humano, um conteúdo para a sociedade, para evoluirmos juntos. E assim, ajudarmos nosso planeta e construirmos uma sociedade cada vez melhor. Para 2021, o projeto cresceu. Agora, com vários novos integrantes no projeto, líderes e embaixadores, com mais conteúdo dentro dos episódios, com episódios especiais e ganhando 3 novos podcasts dentro do mês. A marca é nova, em breve nas redes sociais, a partir de segunda-feira, e integrarão no projeto também lives no Instagram e no YouTube, sempre com um convidado especial, com novas parcerias com a sociedade. E a cada episódio agora em janeiro de 2021, aos sábados, eu vou contar alguma novidade e você conhecerá novos integrantes e novos conteúdos. Podem aguardar. Tenho uma grande sensação que você vai gostar. Agora vou explicar um pouco algumas novidades. Temos 4 podcasts dentro do mês, sempre aos sábados. Primeiro sábado continua o podcast Reset Humano, onde eu faço apresentação, eu ancoro, sou comandante dele. Mas com uma novidade. Dentro dele terá um espaço que é chamado de Montanha Escola. Como disse, o podcast Reset Humano se dividiu em 3, em 3 podcasts dentro do mês. O primeiro sábado sempre será do Reset Humano, onde eu faço a apresentação. Com espaço dentro dele, como disse também, o Montanha Escola, onde a embaixadora do projeto, uma das embaixadoras do projeto Reset Humano, Marcela Montenegro, irá comandar. Sempre com um bate-papo inteligente, reflexivo, valorizando o nosso montanismo verde, brasileiro, que é lindo, cheio de matas e nascentes. Sempre também com um grupo de trekking, um grupo de trilhas, como convidado, de alguma parte do Brasil. Assim, juntos valorizando o nosso montanismo. E no segundo sábado de cada mês, você terá um novo podcast chamado Mais Humano, que é comandado por um dos líderes do projeto Reset Humano, que é o Rod Slack, que hoje estará aqui batendo um papo também conosco. Este podcast tem o foco em promover atitudes, ou seja, de dentro para fora do ser humano, a partir do autoconhecimento, entregar para as pessoas e para o planeta o seu melhor, ou seja, olhar para fora. No terceiro sábado de cada mês, você terá o podcast Reset Você, ou Reset.você,
que é comandado pela Melissa Migliori. Ela é psicóloga, ela é palestrante e também terapeuta corporal. Este podcast tem um foco no desenvolvimento do ser humano, ou seja, olhar para dentro. Eu sempre falo que viajar para dentro também é viajar para fora. E no 4º sábado de cada mês teremos um podcast que é formado e chamado Roda da Vida. E o Roda da Vida foi inspirado nas rodas de uma boa conversa, de jantar em acampamentos de montanha. Nos meus mais de 25 anos de montanhismo, trouxe essa inspiração, esse momento que sempre foi muito riquíssimo, onde as pessoas se sentam ao redor, fazendo um círculo e jantando ou tomando café da manhã. Então, o Roda tem essa inspiração. E o foco é compartilhar com a sociedade e com o planeta, para dentro e para fora, né? Onde os humanos se conectam com humanos. Ou seja, essa troca de interação, de conversa, de ideias, pensamentos, numa conversa em uma roda, discutindo os conteúdos trazidos nos episódios do mês e algum tema diferenciado, né? Convergindo e incentivando reflexões. E também sempre um convidado especial. O projeto Reset Humano nasceu no convívio e na conexão com a montanha, com a natureza, né? Nesses mais de 25 anos de experiência que eu me dediquei ao montanismo e me dedico ainda ao montanismo sul-americano e ao mundo outdoor, em minhas expedições, evidenciei necessidades humanas e que a maior delas eu acho que se reconectar. Iniciei o podcast do projeto Reset Humano agora em julho de 2020, sendo ele semanal, com entrevistas com personalidades do mundo outdoor, sempre trazendo um pensamento diferente, tirando as pessoas fora da zona de conforto, vamos chamar, com perguntas e respostas reflexivas, provocativas, que nos fazem sair da zona de conforto e concluir para virarem atitudes depois. O seu DNA é no convívio com a natureza e na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento. Para quê? Para desenvolver a sociedade e assim poder impactar positivamente na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. É aquele conceito: se eu melhoro o ser humano, melhora a sociedade e, por consequência, melhora o planeta. Eu cuido do que eu conheço. O projeto Reset Humano se destina a todo ser humano que busca a evolução, sua conexão com a natureza, com a sociedade e o bem-estar do planeta. Em breve estaremos em uma casa fixa na internet, né? Num site que está sendo construído, aliás, com muita contribuição de muitos seres humanos, com aprendizados humanos, compartilhando conhecimento, desenvolvendo aprendizado junto à natureza para a sociedade. Sempre digo que o projeto Reset Humano é do ser humano e da sociedade. Quer fazer parte do projeto Reset Humano? Nos siga nas redes sociais. Atualmente, estamos nas principais redes sociais: Instagram, LinkedIn, canal no YouTube e Facebook. E também um canal no Telegram e lista de transmissão no WhatsApp. Aliás, se você quer receber informações do projeto e dos podcasts que seguem durante a temporada de 2021, nos escreva pelo WhatsApp. O mais 55 Brasil, não é? 11 e o telefone 981650990, que aí enviaremos alguns links, né, dos podcasts, alguns artigos, alguns blogs, todo em torno do projeto Reset Humano. Para você que ouve o projeto no seu café da manhã, no seu trabalho, no seu treino, no seu carro ou nos países, os 23 países que nos ouvem, muito obrigado por ouvirem o podcast Reset Humano. Muito obrigado, Brasil,
Estados Unidos, Japão, Costa Rica, Portugal, Irlanda, Alemanha, Austrália, Suíça, Itália, Nova Zelândia, Reino Unido, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Chile, França, México, Espanha, Singapura, Bolívia, Peru e Canadá, que ouvem os podcasts do Projeto Reset Humano. Muito obrigado. Hoje, nossa conversa vai ser novamente com Rod Slack, que é um dos líderes do projeto, junto comigo e a Melissa Migliori. E neste episódio também vamos falar de conexão conosco através da natureza, mas antes disso, queria te perguntar, Rhodes, como é ser líder de um projeto como o Reset Humano? Salve Fred, salve os nossos amigos do Reset Humano, que alegria poder estar aqui novamente e poder contribuir um pouco com essa troca de experiências, com essa troca de energia tão bacana que o projeto Reset Humano tem demonstrado aí ao longo dos últimos meses, já chegando aí em mais de 23 países. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite de poder fazer parte desse projeto de expansão do projeto, de ver como ele está conseguindo realmente ganhar cada vez mais relevância, ganhar mais corpo, e que esse assunto de dar um reset no ser humano, e em especial de você se reconectar com a natureza, de usar a natureza como um ponto de força realmente nesse momento aí de reset, é realmente muito legal, cara. Eu fiquei feliz com o convite de poder tocar o projeto aí com você. O podcast O Mais Humano acho que vai trazer uma complementariedade muito legal ao que a gente já vem desenvolvendo. Eu estou bem empolgado aí com tudo que a gente tem para falar, com as pessoas que a gente vai convidar, as novidades que a gente vai trazer por aí. Em toda a nossa história, estimada em 4 bilhões de anos de existência do planeta Terra, estamos bem próximo. Estivemos, aliás, o ser humano sempre bem próximo da natureza, nos vários estágios de nossa evolução como espécie, até chegarmos à atual, que é a versão Sapiens Sapiens, última versão do ser humano. Continuamos em evolução. Alguns já dizem que somos diferentes após a internet e o mundo virtual. Nosso cérebro está mudando continuamente, mas a todo instante buscamos nossas origens, principalmente a conexão com a natureza, que nos conecta e nos leva para o futuro no dia a dia. A busca por esta conexão se deve que somos realmente parte da natureza. Não podemos nos excluir da cadeia natural. Nossa composição fisioquímica é a mesma encontrada no universo. Fica aí a reflexão. Somos natureza. Olha, Fred, eu acho que o podcast Reset Humano, ele surgiu a partir de uma série de discussões que foram aparecendo durante os episódios do Reset Humano durante o ano de 2020, em que em diferentes abordagens, mas um sentimento muito forte de que o ser humano precisa se ressignificar e que a gente precisa realmente avaliar como ser mais humano nas nossas relações, sejam elas relações de trabalho, relações pessoais, a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão com o outro. Então é um podcast que eu acho que vai trazer muita reflexão e uma oportunidade muito boa da gente repensar vários assuntos, de olhar para dentro, mas também de olhar para fora, Como que é a nossa atitude com o outro, com quem está próximo, com quem não está próximo, mas é impactado pelas nossas atitudes, com as relações de causa e efeito. A gente vai falar bastante de protagonismo, de propósito. Vamos falar em todas as evoluções que a humanidade vem percebendo, inclusive de tecnologia.
mas ao mesmo tempo a gente vai se desconectando com a natureza, né? E com a nossa essência, com diversas coisas que vão sendo deixadas de lado e que a gente precisa resgatar, justamente para ser mais humano. Então eu acredito que o podcast vai ser riquíssimo, é um tema muito abrangente e que a gente vai trazer ótimas reflexões para todos. Bom, Rhodes, que bacana ter você aqui no projeto Reset Humano novamente e também ter você como um dos líderes desse projeto, né? Você que é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, um excelente profissional, convivemos aí no mundo corporativo, sempre com ideias humanizadas, integrativas, né? Com uma vasta experiência aí em gestão de negócios, né? Mas uma coisa sempre me marcou a sua pessoa, que é essa coisa de unir, integrar, né? E capacitar para as pessoas ganharem força em busca de um objetivo, né? E hoje queria conversar com você um pouco sobre a conexão do ser humano, a conexão com a natureza. Vamos para nosso bate-papo? Rhodes, como nos conectamos com nossos ancestrais e a natureza? Quando a gente fala de ancestrais, é algo muito amplo, né? De quantas gerações a gente está falando, né? Dos nossos pais, avós, bisavós, ou desde o homem primitivo? Como valorizar mais a nossa história, a nossa origem, resgatar o que os nossos ancestrais nos deixaram de ensinamentos, de conhecimentos há centenas, milhares de anos? Os primeiros Homo sapiens já sabiam como se abrigar na natureza, a hora certa de migrar de território, para que lado ir, a hora de recuar. Sabiam seguir os seus instintos, analisar o seu habitat, suas mudanças climáticas, né? E se a gente olha de um tempo mais recente, né? Se a gente pega só o Brasil de 500 anos para cá, nós temos uma riqueza cultural gigantesca. Tanto os europeus que já vieram para cá com uma visão mais mercantilista, né? Mas com menos tecnologias, já sabiam se orientar pelas estrelas, as navegações, né? Os mesmos os imigrantes que vieram depois, numa época muito menos urbanizada e industrializada, e trouxeram seus conhecimentos para extrair o melhor da terra, de produzir os alimentos, de como se organizar. Já vieram para cá em cenários de guerras, né, de escassez, tinham uma coisa de não desperdiçar nada, né, de aproveitar tudo. Eu lembro muito da minha bisavó, que veio fugida lá do Império Austro-Húngaro, né? E tinha aquela coisa, fazia o leite, aí já separava a nata para fazer uma bolachinha, ou se o leite coalhasse, guardava para fazer panqueca, né? O pão ficava velho, fazia torradinha, se sobrasse, fazia farinha de rosca, né? Então não era uma consciência ecológica, né? Mas por necessidade mesmo. Mas o fato é que a gente não tinha desperdício e gerava muito menos lixo, né? Eu acho que muito mais forte é se a gente olhar as nossas origens dos povos indígenas e africanos, né? A sua relação com a natureza era algo muito mais forte, mais intenso, mais harmoniosa, né? Não era apenas uma visão da natureza como uma fonte de recursos, né? Mas tinha um respeito muito grande, uma interação, conhecimento sobre ervas, né? Eles conversavam com as montanhas, interagiam com as matas, com os animais, com os rios, enxergavam a natureza como a sua casa, né? Como algo sagrado. E eles agradeciam, respeitavam tudo que a Mãe Terra lhes oferecia, né? E eu acho que as pessoas estão buscando resgatar um pouco isso, né? De estar mais no meio da natureza, buscando diferentes formas de meditação, né? De esvaziar a mente. Tem aumentado bastante a busca por retiros espirituais. O xamanismo, né, traz isso muito forte, esse resgate, né, com a ancestralidade, com a natureza, com os 4 elementos, sem nenhum viés religioso, né? Eu acho que o conhecimento ancestral ele vai muito além do que os nossos avós nos contaram
ou do que a gente aprendeu nas aulas de história, né? Tem muito a ver com valores como resiliência, garra, com reconstruções e também com muitos erros e injustiças, né? Que isso está dentro de cada um de nós, não adianta ignorar, a gente tem que reconhecer isso e trabalhar para regenerar, para a gente poder evoluir como indivíduo, como sociedade e como parte da natureza. O caminho é muito longo ainda, né? Eu acho que tem diferentes formas de resgatar essa conexão e cada um tem que sentir quais são as que mais têm a ver com você, o que pulsar mais forte no seu coração. Talvez o ser humano começou a entender que a conexão não é uma questão de sobrevivência, né, como nos tempos antigos, mas a gente precisa dessa conexão para viver de verdade, com mais intensidade, com mais empatia. O quanto perdemos e ganhamos nessa conexão ancestrais e a natureza? Fred, eu acho que antes de mais nada a gente tem que assumir que essa conexão, consciente ou inconscientemente, ela existe. E nós carregamos dentro de nós tanto as virtudes que estão ali escondidas, quanto medos e receios que a gente nem sabe de onde vem. A gente tem que resgatar os conhecimentos ancestrais que vão inclusive nos ajudar na nossa evolução. Mas também a gente tem que quebrar essas crenças limitantes que a gente carrega geração para geração, sabe? Sabe aquela velha história de a história se repete, o seu avô quis empreender e quebrou a cara. E são uma série de preconceitos que você nem sabe de onde vem, né? De padrões estabelecidos do que dá certo e o que não dá certo, que vão te limitando e você nem arrisca, nem tenta nada diferente, porque você nem sabe porquê, mas aquilo te diz que não é o certo. Mas tem uma outra força dentro de você dizendo que não, vai pra vida, arrisca, sai da mesmice, né? Então é um conflito interno ali que é impressionante, né? Então, quem já participou de alguma constelação familiar assim sabe do que eu estou falando, né? Às vezes a gente tem que quebrar alguns padrões para se libertar mesmo, libertar tanto as gerações passadas quanto a nossa e também as futuras. Os nossos filhos também terem mais tranquilidade para fazer as suas escolhas, né? Eu acho que se a gente se entender como parte da natureza, a gente vai ganhando um senso de pertencimento, de fazer parte de algo maior, tão diverso, e nos dá até uma leveza para seguir o nosso caminho, equilibrando a balança entre a gente tem que ter atitude e ao mesmo tempo tem que deixar a vida seguir o fluxo, né? Acho que é deixar um pouco o ego de lado, entender que o nosso eu ele é um veículo. Se a gente deixar a vida ser vivida através de nós, começa a fazer mais sentido. A gente vai tirando aquelas camadas, né, que impedem a gente de enxergar o nosso verdadeiro cerne e deixa crescer, deixa fluir. Em sua opinião, quando devemos atender o chamado da natureza? Isso se as pessoas souberem ouvir o chamado. O que você acha? Fred, o chamado normalmente vem com algum desconforto, né? Parece que é uma voz interna ou alguém que sopra no nosso ouvido, né? Quanto mais você teima, mais alta vai ficando a voz. A gente sente que a bateria está fraca, que a cabeça está em parafuso, que a gente está cansado do marasmo, da monotonia, uma vontade assim incontrolável de sair da gaiola, de soltar a corrente, de buscar alguma coisa diferente que não está clara o que é. Aí vão aparecendo várias sincronicidades e você começa a interpretar os sinais e parar de fugir, né? Porque a gente mesmo vai inventando desculpas para não fazer esse contato, né? E na hora que a gente resolve atender o chamado, né, que tem que ser, para mim, o quanto antes, né, mas na hora que você resolve atender o chamado, aí sempre vem aquela sensação boa, né, de satisfação, de, pô, por que eu não fiz isso antes, né? Com tantas distrações que eu mesmo fui colocando, me auto-sabotando. Então, quando você escuta o chamado e vai, parece que uma série de problemas que estavam ali atormentando a sua cabeça, né, pesando nos seus ombros, vão se aquietando.
e aí parece que o espírito da montanha começa a agir em você, né? E quando você volta para o seu dia a dia, parece que as soluções vêm naturalmente, né? As pessoas até olham para você e falam: nossa, o que você fez durante a semana que você voltou tão diferente, né? Me dá um pouco do que você está tomando, né? Vem essas brincadeiras assim, né? E é fácil, né? Pô, bota o pé no barro, caminha na floresta, toma um banho de cachoeira, um mergulho no mar. E você pode até variar a receita, né? Ir tomando em doses homeopáticas, até de forma preventiva. E não tem nenhuma contraindicação, né? É indicado inclusive para não adoecer o corpo, a mente e o espírito. Características com o conceito urbano das cidades atualmente: vilão ou mocinho? Herói? Tem prós e contras como em tudo na vida, né? Acho que não é nem herói nem vilão, foi um caminho que a nossa espécie escolheu durante a evolução e que nos deu muitas conveniências. A gente decidiu se concentrar em espaços menores, em busca de mais oportunidades de trabalho, produtividade, um modo de vida diferente. E o trade-off aí foi abrir mão do contato com a natureza, né? Essa foi a troca, né? Foi uma das trocas, né? A gente se distanciou não só fisicamente, mas também em energia, né? Mas existe um movimento de êxodo urbano recente, né? Que a gente está buscando um caminho contrário. Tem muita gente saindo das grandes cidades e se mudando para o interior ou para o litoral, desde que tenha uma boa conexão de internet, né? A pandemia acho que acabou acentuando muito isso, né? E a tecnologia pode possibilitar essas mudanças. A distância não é necessariamente um problema mais. Dependendo da sua ocupação, dá para você morar fora dos grandes centros urbanos, ter um custo de vida menor, com mais contato com a natureza, mas sem deixar de ver as suas séries favoritas ou de fazer chamadas de vídeo com os seus amigos e parentes queridos, né? Isso tem muita gente indo para o meio da natureza, né? Mas ao mesmo tempo, quem fica nas grandes cidades, que é a maioria, acaba buscando trazer mais natureza para a sua vida também, colocando plantas, mini hortas nos apartamentos, buscando casas com quintal, né? Então tem afetado também o setor imobiliário. Tem muitos cursos online hoje dos mais diversos, né? Como o de permacultura urbana, que te ensina como ter uma vida mais sustentável dentro da cidade, né? Eu acho que o conceito urbano também vai evoluindo. Os esportes de aventura, na minha opinião, são um excelente condutor e nos conectam com a natureza. Eu te pergunto, quais os valores que esta conexão nos traz? São muitos, eu diria que incontáveis. A gente citou no último episódio o mix de emoções, né? Ao fazer uma trilha, quando você chega no cume da montanha, e aquela mistura de autorrealização versus humildade, né? Você se sente grande e pequeno ao mesmo tempo. Mas tem muito mais coisa. Traz valores do esporte em geral, né? Como superação dos limites, o respeito, a compaixão. Mas agrega também o fato de você estar no meio da natureza, né? Mostra toda a força e a beleza das matas, dos rios, dos mares. Você consegue praticar o corpo em movimento, ao mesmo tempo que aquieta a sua mente, trabalha a sua espiritualidade, a sua conexão com o todo, né? É uma energia tão forte que é até difícil de explicar. Cada obstáculo, cada dificuldade que a gente encontra nos deixa mais fortes e mais motivados. É ajudar o amigo que está ali com alguma dificuldade, que na maioria das vezes nem é física, né? A superação de algum trauma, uma luta pessoal invisível que ela está fazendo ali, alguma crença limitante, e você ajuda a pessoa a vencer isso, a sair de lá diferente, fortalecido, transformado. Você mesmo vai se desafiando, né? Tem horas que você passa por um perrengue, algum imprevisto, e pensa, puxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Você se sente esgotado, parece que não vai mais do que ali.
Aí você se concentra, continua, e quando chega no final do dia vem aquele preenchimento, né? Aquela sensação de, cara, eu não queria estar em outro lugar que não fosse aqui e com essa galera, né? Por algum motivo o universo colocou a gente ali, todo mundo junto. Acho que não existem acasos, né? Mas sim sincronicidades. Tudo tem um significado, tem um porquê. A gente ouviu o mesmo chamado e nos encontramos ali e ajudamos uns aos outros a superar suas batalhas individuais. Fortalece demais esse sentimento de grupo, sabe? A gente percebe que a vida é uma grande jornada individual e também coletiva de descobertas que nos levam à nossa verdadeira natureza. Que juntos nós somos mais fortes, que a gente vai mais longe, um dando a mão para o outro. Rhodes, nós já falamos sobre esta pergunta algumas vezes em Montanhas. O que é o espírito da montanha? Ah, Fredão, o espírito da montanha é um pouco de tudo isso que a gente falou. A montanha, ela é viva. Ela nos reconecta com a nossa essência mais bela e pura da vida. Nos faz fortes, recarrega as nossas energias, nos conecta com a espiritualidade, cada um com a sua crença, né? Nos mostra que nós somos todos iguais e tão diferentes ao mesmo tempo. Eu levo muito a sério isso que a montanha tem vida. Eu sempre peço licença antes de começar a subir, agradeço pelo privilégio de poder estar ali compartilhando, trocando energias e por sairmos todos bem do outro lado. E os seres humanos mais antigos, os caçadores, coletores, selvagens, né, que eram nômades, eles também eram animistas, né? A palavra anima vem do latim e significa alma, espírito. Então eles acreditavam que todo lugar, animal, planta, rochas, qualquer fenômeno natural tem consciência, tem sentimentos, que se comunicam e interagem com os seres humanos, como um grande organismo vivo que é a Terra. Os nossos ancestrais africanos, indígenas, também seguiam esse mesmo pensamento. Como, por exemplo, os incas, né, que consideravam as montanhas sagradas, né, apos, se comunicavam com elas, pediam conselhos. O mesmo com os índios brasileiros. Para quem lê o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele comenta que o Rio Doce é o nosso avô. E tem uma montanha rochosa lá que se chama Taco Crack, que tem personalidade. Eles acordam de manhã na aldeia, olham para a montanha e falam: hoje ela não está muito para conversa, melhor a gente ficar quietinho. E no outro dia olham para ela e falam: nossa, como ela está linda, as nuvens claras sobrevoando. Então, hoje é um dia que se a gente fizer qualquer coisa vai dar certo. A gente pode pescar, pode dançar, pode se divertir. O que você for fazer vai dar certo. E parece que a gente não tem isso, né? A gente se compara mais com máquinas, né? A gente tem que ser produtivo, ter a mesma performance em todo dia. E não é assim que funciona, né? O ser humano é muito mais complexo do que isso. Eu acho que os Andes também, as montanhas, as pessoas acreditavam que as montanhas têm família, né? Que ela tem a montanha que é o pai, a outra é a mãe, a outra montanha menor são os filhos, né? E eles trocam carinhos. Os índios norte-americanos também é a mesma coisa, né? Os Maasai, lá do Quênia, também tem as suas montanhas sagradas. São vários bons exemplos de como a gente percebe que nós somos parte da natureza. Para mim, o espírito da montanha é um pouco de tudo isso, é enxergar a vida na montanha, ao mesmo tempo trazer todos esses sentimentos que nos levam a nos reconectar com a verdadeira essência do ser humano. Na montanha você não tem máscaras, você não liga para muitas superficialidades que ficam assombrando o nosso dia a dia aqui no mundo urbano, né? A gente pode ser nós mesmos, autênticos, livres. É conectar com o eu interior e com o eu exterior ao mesmo tempo. Muitas vezes encontrar um eu que você nem sabia que existia. Intuição. Seguir ou não?
Sem duvidamente, Fred. A intuição é um dos mais belos mistérios do ser humano. Talvez seja um dos grandes elos com o desconhecido, com o não lógico. E como não existe um consenso, explicável cientificamente, a gente simplesmente ignora. Ela está dentro de cada um de nós e parece que a gente tem medo de usar essa força. As pessoas discutem se é um processo inconsciente da sua mente, ou algo paranormal, mediúnico, divino, enfim. Eu acho que ignorar a intuição é mais do que um erro, ele é um grande desperdício. Quantas vezes você não tem aquela intuição e logo em seguida pensa, não, isso aí é coisa da minha cabeça, eu tenho que ser racional. E depois lá na frente alguma coisa dá errado, ou você se decepciona, aí fala, puxa, eu sabia desde o início. Pô, então por que não ouviu? Por que a gente vai repetindo insistentemente até não aprender, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que sempre agir por impulso, não é isso não, mas a gente tem que valorizar mais as nossas intuições nas nossas decisões. Equilibrar mais a balança, sabe? A intuição está muito relacionada com a ancestralidade, com vidas passadas, com premonições, com sexto sentido. Independente se o emissor da mensagem seja você mesmo, de algum outro ponto da linha do tempo, um mestre espiritual, ou a sua memória genética, enfim, não importa no que você acredita, a gente precisa confiar na nossa intuição. E também não confundir a nossa intuição com os nossos desejos pessoais, os nossos medos. Normalmente a intuição é aquele primeiro pensamento que vem na cabeça, natural. E depois a gente vai misturando tudo lá dentro, acaba atrapalhando a nossa autoconfiança. Então saber diferenciar é a parte mais difícil. Mas se fosse fácil também não tinha graça, né? Faz parte da nossa evolução espiritual. Nós somos natureza, mas nos excluímos dela. Até subestimamos suas características. Por quê? Porque, se a gente olhar o ser humano de uma forma generalista, ele além de se excluir da natureza, ele se considera superior. Que a lógica econômica é soberana, que todas as vidas têm que servir ao interesse do ser humano, ou pior, privilegiando pequenos grupos dos seres humanos. Aí vem a natureza, dá uma chacoalhada e mostra a sua força, Tem uma música que eu adoro, que chama As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. E tem uma parte que ele diz assim, que buliram muito com o planeta, e o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas com saculejo. E é muito isso, A gente se sente o máximo, seres supremos, a espécie mais evoluída, o topo da cadeia alimentar. Aí vem um terremoto, um tsunami, ou aquelas tempestades gigantes, ou um vírus, e a gente percebe que a gente não apita nada. Eu acho que o motivo é por ganância mesmo, por egoísmo. Infelizmente, a nossa sociedade substituiu aquela visão da Mãe Terra, Gaia, Pachamama, aquela gratidão por ela nos dar o alimento e nos permitir fazer parte da sua diversidade, para uma visão cruel de que é uma fonte infinita de recursos. E no extremo é inimiga do que a gente chama de progresso, é uma alienação total. Mas eu acho que a natureza tem muito mais características de paz, de equilíbrio, de regeneração, de complementariedade. É uma força enorme que nos ajuda a fazer parte nos ajuda a fazer a nossa reforma íntima. Quanto mais a gente interage com ela, melhor a gente vai se tornando enquanto indivíduos. Sociedade desconectada gera cultura desconectada. Falta assumir nosso papel, sociedade e indivíduo? Sim, totalmente. Desconectada e alienada. Hoje as escolas têm que fazer excursão para as fazendas, pois as crianças nunca viram uma galinha, um pé de laranja, um leite saindo da vaca, vem tudo do mercado. E nós adultos também, não nos preocupamos em saber a origem dos alimentos,
do impacto social e ambiental que está por trás da nossa cadeia de consumo. De onde vem essa roupa que você está comprando por um preço tão baixo, né? Será que não tem trabalho escravo? Esse alimento que eu estou comprando aqui, do que ele é feito, né? O quanto de química que está incluído nessa caixinha? O que eu estou dando para os meus filhos comerem, né? Então, quando a gente analisa os padrões da sociedade, desde o consumo exagerado e inconsciente, as necessidades de se mostrar, as relações cada vez mais rasas, né? Não tem tanta profundidade, o mundo das aparências. Eu lembro do livro Walden, né? A Vida dos Bosques, do Henry Thoreau, que é a história dele mesmo, que se cansou desses valores, né? Da sociedade, do mundo urbano, governo, impostos, desigualdades sociais, mundo das aparências, né? E aí ele se rebelou e foi morar numa cabana. Ele construiu uma própria cabana na floresta, né, em volta do lago Walden, em Massachusetts. E talvez tenha sido um dos primeiros a aderir ao minimalismo, né? Então ele pensou, dá para viver com menos, dá para ter uma vida mais simples. E o mais importante, né, se conectou com a natureza. Ele ficou 2 anos morando lá e entendendo a inteligência da natureza, as forças da natureza, as diferentes estações do ano, e conseguindo interagir muito mais, de uma forma muito mais simples e autêntica, voltando às origens, né, à simplicidade. Detalhe que o livro é de 1854, né, ele estava se rebelando contra o sistema da Revolução Industrial. E já se passaram mais de 160 anos e a gente não evoluiu muito, né, a gente foi ignorando e aceitando. Aliás, continuamos nos desconectando cada vez mais. Mesmo com a evolução dos meios de comunicação, a gente tem mais gente alertando para problemas sociais, ecológicos, a gente continua sendo passivo, não assumindo o nosso papel de agente transformador, e assim a gente vai continuando dentro da bolha. Se a gente não ousar estourar a bolha, a gente vai ficar preso nela para sempre? Os estereótipos são pressupostos ou rótulos sociais, criados sobre características de grupos para moldar padrões sociais. Por que valorizamos tanto rótulos sociais? Fred, normalmente aqueles que ousaram sair do padrão, sair da mesmice, no início foram taxados de malucos, né, de excêntricos, de errados, né? Foram criticados por usar a sua criatividade e buscar caminhos alternativos, por ter tido coragem de fazer o que a maioria não teve, né? E os que tiveram sucessos, alguns hoje ainda são chamados de visionários, né? Ou que deram sorte, né? Mas ninguém vê os tombos que tomaram também, né? Recebem o apoio, né? Depois de ter sucesso, mas na hora do perrengue ninguém apoiou. São jogadas muitas energias negativas, né? Ou por inveja mesmo, mas muitas vezes de uma forma inconsciente, por medo do incerto, do desconhecido. Isso acontece muito, é natural do ser humano. A gente tem que aprender a sair da Matrix, a mudar a programação. Parece que quando você tem o estalo, né, você começa a despertar, a enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, abrir o seu terceiro olho, ter uma visão mais ampliada, aí começa a reconhecer que o sistema Matrix existe. Ele se alimenta da ignorância espiritual das pessoas, mantendo o controle delas, né, para não sair da caixinha e seguirem tocando a sua vida medíocre, né, dentro da média, com medo de mudar, de questionar. Aí você continua num trabalho que não tem nada a ver com a sua missão de alma, só para poder pagar a conta. A gente vai nivelando as inteligências, né, sobre um conjunto de competências pré-definido e que não é exaustivo. Limitamos as opções para facilitar as escolhas. As pessoas acabam tendo medo de uma pergunta aberta, né, porque isso te faz pensar. E a gente está acostumado com a preguiça, de alimentar essa preguiça de ter uma resposta pronta e não se entregar realmente a questionar, a argumentar. A tecnologia é uma forma de se conectar, mas escraviza ou abre fronteira? Quem comanda? A tecnologia
o ser humano? Fred, para mim, tecnologia é uma coisa fascinante. Junto com o ser humano e a natureza, é um dos temas que mais me faz brilhar os olhos. Quando junto os três, então, até arrepia. A tecnologia é fantástica, ela nos permite fazer coisas que facilitam muito a nossa vida. Até porque foi a gente que inventou isso e continua criando coisas novas o tempo todo. Esses dias eu assisti o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, e ele faz esse alerta, né, do quanto as ferramentas que a gente criou, principalmente nos celulares, né, acabam nos viciando, em especial pelas redes sociais. O nível de sofisticação que a gente chegou na programação dos algoritmos é impressionante. A máquina hoje conhece melhor as características de cada indivíduo do que qualquer ser humano. Até os parentes mais próximos ou até você mesmo. A máquina te conhece melhor do que você mesmo. Mas com esse objetivo de prender a sua atenção o máximo de tempo possível, é claro que para fazer um marketing one-to-one cada vez mais assertivo, e para isso os mecanismos te viciam de um jeito que te escraviza, sim, com certeza. Hoje é maravilhoso você falar o endereço e o celular te mostrar o caminho, as opções de rota, o tempo que falta para você chegar. É um sonho realizado, mas em compensação você não sabe o caminho de mais nada. Você está dependente totalmente da ferramenta, você se viciou na ferramenta. Ou mesmo quando você sabe o caminho, você coloca só para ver se está trânsito ou não. É muito mais eficiente do que ficar ouvindo rádio, né, que a gente fazia para ver se está trânsito ou não nos lugares mais aleatórios e não no lugar para onde eu estou indo. Mas esse dilema de escravizar também aconteceu em outras épocas, né? Na Revolução Industrial, ou mesmo na Revolução Agrícola. No livro do Harari, Sapiens, que é um clássico, ele cita o exemplo de quando o homem aprendeu a cultivar o trigo. E ele traz o ponto de vista do trigo, né? Então, no olhar do trigo, foi ele quem escravizou o ser humano, porque ele só existia numa região pequena do Oriente Médio e em poucos milênios se espalhou pelo planeta inteiro. Hoje tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados com trigo espalhado, né? 10 vezes a área da Grã-Bretanha ou do estado de São Paulo, ou metade da Amazônia. O trigo domesticou o ser humano que estava lá sempre tirando as ervas daninhas, protegendo das pragas, irrigando, construindo as suas casas em volta das plantações. E foi uma das espécies que mais cresceu e dominou o planeta, né? Acho que é um ponto de vista bem interessante. Mas enfim, voltando à tecnologia, eu acho que ela mais abre fronteiras do que escraviza. Então, hoje em dia, você fazer uma chamada de vídeo com qualquer pessoa do planeta, você ter tradutores em tempo real, e-commerce, olha quantas fronteiras são quebradas a cada dia, distâncias, línguas, meios de comunicação, e cada vez mais rápido. São tantos ganhos que mudaram totalmente a nossa forma de viver, o cenário da nossa época, e num intervalo de tempo muito curto. Por isso que esses dilemas são cada vez mais fortes e presentes. Tem muita coisa legal sobre tecnologia e eu acho que ela veio para agregar. É claro que a gente tem que aprender a lidar com os problemas que vêm junto com essa evolução, mas se você pegar numa visão evolutiva, é um caminho sem volta. Eu acho que tem que definir papéis, quem comanda o quê, mas a evolução da tecnologia é algo muito maior. Eu acho que ela faz parte da evolução do ser humano. अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ. Fred, eu acho que só de falar de natureza, de falar sobre esses assuntos, só essa nossa conversa aqui, parece que já vai dando uma despertada, né? Vai nos colocando no caminho para sermos mais humanos, né? Eu acho que essa conversa foi uma grande amostra de tudo que vem pela frente. Eu convido a todos os nossos ouvintes aí a acompanharem pelas redes sociais toda a agenda aí do projeto Reset Humano e do podcast Mais Humano,
porque vai vir muita coisa boa. Então eu agradeço mais uma vez pelo convite e fiquem ligados que tem muita coisa legal vindo por aí. Um abraço a todos e amanhã a gente brinca mais. Para você que ouviu este episódio especial, muito obrigado por me ouvirem. E se gosta do projeto e quer fazer parte e de alguma maneira colaborar com ele em sua continuação, siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no canal YouTube e no Facebook. E se quiser receber informações dos episódios antecipadamente, nos envie um WhatsApp com a palavra Reset Humano. Você entrará numa lista de transmissão onde enviaremos antecipadamente os episódios e alguns artigos também ou algumas novidades relacionadas ao projeto como um todo. Também através do WhatsApp, o mais 55 11 98165 0990, você pode enviar-nos sugestões de temas. E quando tivermos o episódio antecipado, de você participar com perguntas. Aguardo o seu contato. Tenha uma excelente semana, com boas vibrações e bons ventos. Até o próximo episódio com mais novidades. ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ